Boa noite a todas e a todos. Estamos prontos para começar mais uma jornada aqui na nossa disciplina de Direito Processual Penal. É um prazer poder me encontrar com vocês e darmos seguimento aos nossos estudos. Na aula passada, nós analisamos o procedimento dos crimes relacionados à atuação das organizações criminosas, a Lei 12.850. Foi isso mesmo? Alguém confirma aí, por favor? Vejam suas anotações. É isso mesmo? Correto, professor, foi isso mesmo. Então, companheiros, vamos seguir. E hoje inauguraremos um dos temas mais importantes da nossa disciplina, que é o tema dos recursos, a teoria geral dos recursos. Então, nós vamos conversar hoje de um modo preparatório, mas na próxima semana pretendemos ingressar nos recursos em espécie. Não é? Então, nós vamos ver hoje a teoria geral dos recursos e, na próxima semana, os recursos em espécie. Só para lembrar, quais foram os procedimentos especiais que nós vimos? Nós vimos o procedimento do Tribunal do Júri, vimos o procedimento nos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, vimos o procedimento nos crimes contra a honra, vimos os procedimentos no crime de drogas, vimos o procedimento na lei das organizações criminosas. Então, esses cinco diferentes modos de procedimentos, além do procedimento comum ordinário, o procedimento comum sumário e o procedimento comum sumaríssimo. Então, nós estamos cheios aí de conteúdo e agora chegamos a esse tema extremamente importante, que é a teoria geral dos recursos e os recursos em espécie. Então, a gente vai dar uma olhada. Deixa eu ver uma coisa aqui antes. Só para me certificar que já começamos a gravar. Muito bem. Então, a gente pode ir aqui. Maximizar aqui a apresentação. Deixa eu ver aqui. Ok. Vocês estão conseguindo me ver aí, né? Eu consegui aumentar a tela aí para vocês, sim ou não? Apareceu aí? Ótimo, pessoal. Então, vamos lá. Vamos começar a discutir sobre a teoria geral dos recursos no processo penal. Então, a gente começa discutindo sobre o que vem a ser o recurso, abordando esse tema aqui, esse conceito do professor Aurí Lopes Júnior. Ele diz que recurso é um meio processual através do qual a parte que sofreu gravame solicita a modificação, no todo ou em parte, ou a anulação de uma decisão judicial ainda não transitada em julgado, no mesmo processo em que ela foi proferida. Então, aqui temos algumas informações importantes. Esse conceito merece que a gente se demore um pouco nele. Eu queria lembrar a vocês que a palavra recurso é uma palavra de origem latina e o prefixo re significa novo ou outro, como, por exemplo, na palavra renascimento, é um novo ou outro nascimento. Revisão significa que vai ter uma nova ou diferente visão sobre alguma matéria. Recurso também tem esse... Professor, licença, professor. Não. Licença, o senhor poderia repetir os 5 procedimentos que o senhor falou? Foi Tribunal do Júri, a Lei de Drogas e qual foi os outros 3?
Nós vimos o tribunal do júri, o procedimento dos crimes contra os crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, vimos o procedimento dos crimes contra a honra e vimos, então, esses no Código Penal. E fora do Código Penal, analisamos a lei de drogas e a lei da organização, a lei do crime organizado, a lei 12.850. Foram estes 5 procedimentos especiais que nós vimos, ok? Foi Ok, bom, professor, foi bom, obrigado, Rodrigo. viu? Foi bom você me chamar, Rodrigo, porque quando vocês escrevem no chat, eu não consigo ler se a tela, a gente está compartilhando uma tela, eu paro de ver essa tela aqui, entendeu? Então, por isso, foi muito bom você chamar para que pudesse fazer essa anotação aí. Então, vamos voltar lá. Tá certo, tá, obrigado, viu? Voltar ao conceito aqui de Aury Lopes. E ele diz, então, que recurso seria um outro curso, um outro caminho, como a gente fala na expressão curso dos rios. O rio tem um curso, ou seja, o rio tem um caminho. O que é que se busca com o recurso? Um outro caminho diferente daquele caminho estabelecido pela decisão judicial. O que se quer, o que se almeja, o que se busca é um caminho diferente, um outro caminho. Então, o recurso é um meio processual através do qual a parte que sofreu o gravame. Então, quem tem interesse em recorrer é aquele que teve o seu pedido negado no todo ou em parte. Então, sofreu o gravame. A decisão judicial lhe desagradou porque ele tinha manifesto um pedido e esse pedido não foi atendido. Ele fez um pedido na alegação final, ele fez um pedido em algum momento do recebimento da denúncia ou a queixa, enfim, ele sofreu o gravame, ele não teve as suas expectativas processuais atendidas. E aí o que é mais interessante no conceito de Aury é que ele lembra que isso pode ser no todo, a decisão totalmente frustra a expectativa do recorrente, ou pode frustrar em parte, e já é uma razão para que ele recorra. Ou o recorrente percebeu uma nulidade, motivo pelo qual ele ataca a decisão para fazer com que ela deixe de vigorar. Então, ele, no todo ou em parte, ou a anulação da decisão judicial ainda não transitada em julgado. Claro, porque o próprio conceito de trânsito em julgado é a decisão contra a qual não cabe mais recurso. E é um ato no mesmo processo. Isso porque a Aury nos lembra que o recurso é uma extensão do direito de ação. A natureza jurídica do recurso trata-se de um desdobramento do direito de ação, não tratando uma espécie autônoma de ação, não se tratando de uma espécie autônoma de ação, mas uma extensão do direito de ação já consagrado. Muito bem. Agora vamos ver as características dos recursos, meus amigos. As características dos recursos. Então, nós estamos anotando 3 características. A primeira é que, em regra, os recursos são voluntários. Anota aí que a palavra voluntário vem do latim voluntas, que significa vontade. Dizer que alguma coisa é voluntário significa que eu faço porque desejo fazer. Ninguém tem a obrigação de recorrer, né? Em regra, não. Ninguém tem a obrigação de recorrer. Quando, por exemplo, o juiz requer a resposta à acusação, é porque ele não pode dar continuidade ao processo sem a resposta à acusação. Se o réu, citado validamente, não entrega a resposta à acusação, ele vai ter que chamar um defensor público para que represente o réu e ofereça a resposta à acusação. Se havendo oportunidade para alegações finais por memoriais, estas não forem apresentadas, o juiz terá que nomear um defensor público ou um advogado dativo para apresentar alegações finais por memoriais. Os recursos não têm essa característica. Os recursos são atos voluntários. Qual é a exceção? A exceção está prevista no artigo 574, onde se diz o seguinte: os recursos são voluntários, excetuando aqueles em que o juiz, de ofício, precisa encaminhá-los ao tribunal ad quem. E há 2 casos em que o juiz
tem que fazer o recurso de ofício, que é uma expressão equivocada, recurso de ofício. É adotada pelo nosso código, mas é uma expressão equivocada, porque recurso pressupõe uma insatisfação com a decisão. Ora, se o juiz é ele mesmo que prolata a decisão, ele não pode estar insatisfeito com a decisão que ele mesmo tomou, né? Então, a palavra recurso de ofício é equivocada. Por isso, Aury Lopes prefere a expressão que é muito mais adequada, revisão necessária. Então, há essas duas situações que têm revisão necessária. Mas, Martô, você disse que são duas, mas não disse quais são. A primeira é a decisão concessiva de habeas corpus, quando o juiz concede a habeas corpus. E, em segundo lugar, a decisão no rito e no procedimento do tribunal do júri que absolve sumariamente o réu. Nesses dois casos, o juiz prolata a decisão e já encaminha ex officio a decisão para a revisão do juízo ad quem. Então, a regra geral é que os recursos são voluntários. Em segundo lugar, os recursos têm prazo. Então, a segunda questão, a segunda característica dos recursos é a tempestividade, ou seja, cada recurso tem um prazo definido para que seja impetrado, para que a gente possa ingressar com o recurso. Então, é a tempestividade a segunda característica. E a terceira característica é a taxatividade, ou seja, para que a gente possa manipular um recurso, ele tem que estar previsto na lei para aquele fim. Há uma série de decisões judiciais para as quais não há recurso previsto. Dou aqui dois exemplos rápidos. A decisão do juiz que recebe denúncia ou queixa não tem recurso previsto. Se ele rejeitar e for o rito comum, ordinário ou sumário, eu vou atacar de recurso de sentido estrito. Se for no sumaríssimo que ele rejeitar, eu vou atacar do recurso de apelação com prazo de 10 dias. Mas e se ele receber? Se ele receber, não tem recurso previsto para atacar essa decisão. Um outro exemplo de decisão judicial contra a qual não há recurso previsto. O juiz que reconhece a sua própria suspeição ou que se manifesta suspeito. Contra essa decisão não há recurso cabível. Assim, há outros exemplos, né? Então, para que eu possa utilizar um recurso, há que se ter uma previsão legal da existência e do cabimento desse recurso. Então, compreenderam, companheiros, essas três características: voluntariedade, tempestividade e taxatividade. Voluntária significa eu escolho recorrer, não sou obrigado a recorrer. Tempestividade, para recorrer eu tenho que observar o prazo. Taxatividade, cada recurso terá o seu próprio modo. A classificação dos recursos, três classificações: quanto à fonte, quanto à iniciativa e quanto aos motivos. Quanto às fontes, o recurso pode ser constitucional ou legal. Os recursos constitucionais são aqueles, por óbvio, que estão previstos na Constituição. São exemplos de recursos constitucionais: o recurso ordinário constitucional, o recurso especial, o recurso extraordinário. O recurso especial, por exemplo, previsto no artigo 105 da Constituição Federal, o recurso extraordinário no artigo 102, ambos no inciso 3º dos respectivos artigos. Também os recursos quanto à fonte podem ser considerados recursos legais: o recurso em sentido estrito, o agravo em execução, né? Os embargos infringentes e de nulidade são exemplos de recursos previstos na legislação ordinária. A segunda classificação é quanto à iniciativa. Os recursos são voluntários, quando são de iniciativa das partes, ou necessário, quando ele é de iniciativa do juiz e ele é obrigado a recorrer. Aquelas duas hipóteses elencadas no artigo 574, sobre as quais eu já falei: a sentença que conceder habeas corpus, da decisão que absolver sumariamente o réu no rito do tribunal do júri. Finalmente, quanto aos motivos. Os recursos podem ser ordinários ou extraordinários. O motivo dos recursos ordinários é a sua insatisfação quanto à análise feita e expressa na sentença quanto às provas dos autos. No recurso ordinário, o tribunal ad quem não apenas analisa a sentença, mas analisa também os fundamentos probatórios da sentença. É o caso do recurso ordinário constitucional e é o caso da apelação. Nos recursos de natureza extraordinária,
extraordinária, o que se busca é a análise da compatibilidade da sentença com a lei geral. Então, não há reexame de provas, mas se submete a sentença a uma reanálise. É o que acontece no recurso especial e no recurso extraordinário. Meus amigos, em relação a estes aspectos da classificação dos recursos, quanto à origem, quanto aos motivos e quanto a motivos, origem e quanto à iniciativa, que tem a dizer alguma dúvida? Posso continuar? Tudo em paz? Pode continuar. Posso continuar? Pode sim, professor. Muito bem. Vamos lá. Agora, os efeitos dos recursos. Os efeitos dos recursos. E aí, os efeitos. Regra geral, o efeito devolutivo, permitindo que o Tribunal Superior reveja integralmente a matéria controversa sobre a qual houve inconformidade. Efeito suspensivo, excepcional, impedindo que a decisão produza consequências desde logo. Efeito regressivo, devolve ao mesmo órgão prolator da decisão a possibilidade de seu reexame. Efeito extensivo. E aí eu passo a explicar a vocês, vou chamar vocês aqui para o nosso quadro branco. Vamos entender isso analisando ali, conversando no quadro branco. Então, nós vamos considerar que temos a seguinte situação. Nós temos um juiz, ele prolata uma decisão. O juiz que prolata a decisão, ele é o juízo a quo. É o juiz que prolata a decisão. E nós temos acima do juiz que prolata a decisão a instância recursal. A instância recursal é o juízo ad quem. É o juízo ad quem. Então, essa instância está aqui acima do juízo a quo. Ora, amigos, se eu tenho uma situação em que o recurso deixa eu apagar esse negócio aqui. Se eu tenho uma situação em que o recurso vai ser encaminhado ao juízo ad quem, esse efeito que remete a decisão ao juízo ad quem é o chamado de efeito devolutivo. Eu sei que isso é uma pegadinha, né? Porque a gente geralmente imagina que devolver é mandar de volta para quem te deu, mas aqui é o efeito devolutivo. Agora, se a decisão volta para o juiz que a prolatou, essa decisão volta ao juiz que a prolatou, a gente vai chamar isso de efeito regressivo. Vamos ver um exemplo. Ora, a apelação tem efeito devolutivo, porque o juiz prolatou a decisão e eu vou ao juízo ad quem, que é o juízo que está acima dele. Então, é efeito devolutivo. Já o embargo de declaração tem efeito regressivo, porque volta a decisão ao próprio juiz que tomou a decisão para que ele esclareça a decisão, né? Torne a decisão clara, torne a decisão explícita, legível. E há recursos que têm tanto efeito regressivo quanto devolutivo. É o caso do recurso em sentido estrito. O recurso em sentido estrito coloca primeiro o próprio juiz para revisar a sua decisão à luz das razões recursais expostas pela parte. Se ele mantiver a sua decisão, então ele vai dar um efeito devolutivo posteriormente, mandando, junto com as contrarrazões, a decisão para apreciação do juízo ad quem. Agora, meus amigos, ocorre que, às vezes, o que se pretende é bloquear a decisão. O que se pretende é bloquear a decisão, né?
Então, a gente tem a intenção de bloquear a decisão para que ela não realize imediatamente aquilo que ela tem potencial de realizar. Quando a gente pretende bloquear a decisão, é o que nós chamamos de efeito suspensivo. Suspensivo porque suspende a decisão já tomada, né? É o caso, por exemplo, quando o réu está respondendo em liberdade e ele foi condenado na primeira instância. Então, a parte apela, e esta apelação terá, via de regra, efeito suspensivo. Porque se não havia necessidade de mantê-lo preso até aquele momento, o fato de ele ter sido condenado não impõe a necessidade de que ele, ipso facto, seja recolhido imediatamente às grades. E além desses 3 efeitos já mencionados, o efeito regressivo, o efeito devolutivo e o efeito suspensivo, que visa bloquear para que a decisão já tomada não tenha eficácia, então nós temos ainda o efeito extensivo. Por favor, me perdoem aqui toda a minha arte, não tentem fazer esse tipo de desenho em seus cadernos. Eu levei décadas para desenvolver a capacidade de desenhar praticamente de modo tridimensional, realmente emocionante, não é não? Como vocês se sentem vendo a arte acontecendo diante dos olhos de vocês? Não é emocionante? Mas eu não vou exigir de vocês na prova, por exemplo, que desenhem tão bem assim. Mas imagine que esse aqui é o meu amigo Antônio. Meu amigo Antônio. E esse aqui é o meu amigo Francisco. Antônio e Francisco. Antônio e Francisco foram coautores de um crime. Eles agiram juntos, em comunhão de desígnios. Então, eles praticaram a mesma conduta e receberam condenação. O juiz condenou, fez a individualização da pena, mas ambos foram condenados. Ocorre que o nosso amigo Antônio, ele é bombado. Ele é bombado. E aí, Antônio, para se proteger dos efeitos da condenação, o que é que Antônio fez? Antônio, ele recorreu da decisão. E com esse recurso, Antônio foi absolvido. Porque ficou provado que não houve crime, que de fato aquilo que acusaram eles de terem feito não aconteceu, então Antônio foi absolvido. Ora, Francisco não recorreu, mas Francisco foi condenado nas mesmas circunstâncias de Antônio. Então haverá o que nós vamos chamar de efeito extensivo. O efeito extensivo significa que a absolvição de Antônio beneficiará não apenas a ele, mas a Francisco. É a extensão dos resultados do recurso. Que coisa linda! O processo penal nunca foi tão bonito. Efeito extensivo. Efeito extensivo. E temos aqui, então, diante dos nossos olhos, os 4 tipos de efeito. Efeito devolutivo, efeito regressivo, efeito suspensivo e efeito extensivo. Dúvidas, meus amigos? Diga agora ou cale-se até a próxima aula. Tem dúvidas? Sim ou não? Tudo em paz? Posso seguir? Dúvidas em relação aos efeitos do recurso? O processo, essa questão assim mais estrutural, assim, lembra um pouco o processo civil, né? A gente consegue deduzir também, não é difícil de entender esses institutos assim, do processo penal. Perfeito, claro. Eu compreendo. Vocês já aprenderam lá no processo civil. Eu nem sabia que continuavam ensinando essa matéria na faculdade, mas é interessante. Estou brincando, né? A gente de direito penal fica tirando onda com o pessoal de civil e por aí vai. Mas está tudo certo, tudo certo. Então vamos voltar lá. É mais usar como um referencial para entender o instituto que você está falando. Entendo, claro, compreendo. Compreendo. Beleza, pessoal. Então vamos voltar lá para a apresentação. Então já tínhamos visto os efeitos.
já tínhamos visto os efeitos, o efeito regressivo, o efeito devolutivo, o efeito suspensivo e o efeito extensivo. Agora vamos falar dos pressupostos recursais. O que seriam pressupostos recursais? Aquilo que se exige que ocorra antes e como fundamento para que se possa recorrer. Então, nós temos 5 pressupostos, de dois pressupostos subjetivos e 3 objetivos. Pressupostos objetivos, olha, toda vez que a gente utilizar a expressão subjetivo, tem a ver com sujeito. A palavra sujeito, em latim, é subjectum. Subjectum. Daí é que tem a expressão, o Bzinho vem de subjectum. Mas se você tirar o B de subjetivo, fica sujeitivo. Quer dizer, há uma questão que tem a ver com o sujeito. Tem questões que estão a ver com algo que está fora do sujeito, e aí a gente chama de pressupostos objetivos, e tem a circunstância que tem a ver exclusivamente com o sujeito. A gente poderia falar de pressupostos subjetivos. Então, tem que estar previsto na lei, é aquela coisa da taxatividade que eu já falei, a observância das formalidades, você tem que entrar com a petição de interposição, juntar as razões recursais, isso é preciso fazer. Tempestividade, tem que ter o prazo, observar o prazo. E agora, quais são os pressupostos subjetivos? Pois não? Pressupostos subjetivos. A legitimidade, ou seja, você tem que ser parte do processo, tem que estar legitimado para poder recorrer. Se você não é o ofendido, mas pode ser o cádio, o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, na impossibilidade de atuar, o ofendido, né? O Ministério Público, o querelante, o querelado, o réu. Essas são as partes do processo que têm legitimidade, portanto, para recorrer. Tem a legitimidade recursal. E, em segundo lugar, interesse, porque você pode ser parte legítima, mas não tem interesse. Interesse é a chance ou possibilidade de ser beneficiado pela decisão judicial que se pleiteia, né? Então, é isso que nós teríamos como interesse recursal, legitimidade e interesse. Então, esses conceitos são simples, então vamos adiante. Recursos em espécie. Nós poderíamos dizer que há 2 tipos, os recursos que enfrentam decisões terminativas e aqueles que enfrentam decisões interlocutórias. Só a nível de exemplificação, vejamos quais são. Os que enfrentam decisões terminativas, apelação, recurso ordinário constitucional, recurso especial, recurso extraordinário, embargo infringente e de nulidade. O que enfrentam decisões interlocutórias, sobretudo o RESE, recurso em sentido estrito, agravo em execução e carta testemunhável. Eu falei como comentário rápido aqui sobre o embargo de declaração, né, que teria como características isso, atacar uma decisão maculada por obscuridade, ambiguidade, omissão ou contradição. Muito bem, pessoal, essa é a nossa apresentação sobre a teoria geral dos recursos. Vou mandar para vocês essa apresentação lá pelo WhatsApp, para que todos tenhamos esse arquivo aí e a gente possa usá-lo para estudar, para se preparar e tal. Então, não é grande coisa, mas está aí uma apresentação sobre a teoria geral dos recursos. Deixa eu ver aqui. Teoria geral dos recursos. Então, já está no WhatsApp de vocês. Vamos voltar aqui à nossa conversa. Ok. Muito bem. O que é que eu queria fazer agora? Quero fazer uma viagem com vocês. Àquilo que eu gostaria de chamar de um panorama geral dos recursos. O objetivo nesse panorama geral é que vocês tenham uma ideia de onde os recursos aparecem, né? Como eles aparecem e como eles se manifestam. Então, vamos tentar fazer isso. Ok, pessoal, bora lá. Então, imagine que nós tenhamos uma denúncia ou queixa-crime.
denúncia ou queixa-crime. Essa denúncia ou queixa-crime, ela é apresentada perante o juiz. Então, a denúncia ou queixa-crime apresentada perante o juiz. O juiz, uma vez recebida a denúncia ou queixa-crime, poderá fazer uma entre duas coisas. O juiz poderá rejeitar ou ele poderá receber. Ele poderá rejeitar ou poderá receber. Muito bem. Vamos lá. Se ele rejeitar, é possível atacar essa decisão que rejeita a denúncia ou queixa-crime através de dois recursos. O primeiro recurso seria o recurso em sentido estrito, com fundamento no artigo 581. E o segundo tipo é o recurso de apelação. Apelação se sumaríssimo. Se não for sumaríssimo, é recurso em sentido estrito. Se for sumaríssimo, é apelação. Então, rito comum ordinário e sumário é recurso em sentido estrito, artigo 581, inciso 1º. Se não, apelação. Então, vamos seguir. Se ele recebeu, o que é que ele vai fazer? O juiz recebeu, ele vai citar o réu. Deixa eu colocar isso aqui em preto, eu estou colocando só os recursos em vermelho. Ele vai citar o réu para resposta à acusação. Ele vai citar o réu para resposta à acusação. Uma vez feita a resposta à acusação, o juiz tem duas opções. A primeira opção, diante da resposta à acusação, é a absolvição sumária. Absolvição sumária. Ora, se houver absolvição sumária, então caberá deixa eu apagar isso. Deixa eu colocar aqui a seta vermelhinha. Caberá o quê? Recurso de apelação. Então, haverá recurso de apelação. Já que a absolvição sumária é uma decisão terminativa, né? Recurso de apelação. A outra possibilidade que o juiz tem é não absolver sumariamente e convocar a audiência de instrução e julgamento. Audiência de instrução e julgamento. Essa audiência de instrução e julgamento, ela será concluída com uma sentença. O último elemento da audiência de instrução e julgamento, como vocês sabem, depois das alegações finais orais ou alegações finais por memoriais, o juiz prolatará uma sentença. Da sentença, caberá dois recursos. Da sentença, há a possibilidade de dois recursos. Quais seriam eles? O primeiro recurso que poderíamos utilizar é um embargo de declaração. Cabe contra toda a decisão. Do recurso em sentido estrito, aí vem da decisão que rejeita, também cabe embargo de declaração. Toda vez que a gente vir aqui, vai caber embargo de declaração. Toda vez que nós virmos,
Eu esqueci de colocar em vermelho aqui, vou colocar agora. Embargo, a apelação é recurso, né? Embargo de declaração. O outro recurso cabível é a apelação. Aqui, então, embargo de declaração ou apelação. Muito bem. Desses recursos, né, da apelação, nós teremos uma decisão. Essa decisão que decorrerá da apelação será um acórdão. O acórdão deveria estar em preto aqui, porque ele não é recurso. Eu terei um acórdão do TJ ou TRF, dependendo se esse juiz é federal ou estadual. Muito bem. Só que antes disso, antes de aprofundar essa questão, eita, que coisa linda, que coisa linda, que coisa linda, meus amigos, vamos supor que o juiz, quando eu entrei com a apelação, o juiz, ele denegou a minha apelação, em juízo de admissibilidade. Ele denegou em juízo de admissibilidade. Ele denegou, ele não aceitou a minha apelação. Então, eu poderei enfrentar essa decisão com recurso em sentido estrito. E aí eu vou escrever isso aqui. Eu vou entrar com recurso em sentido estrito. Se denegatória, se não receber ou conhecer, se não conhecer, vou chamar assim, se não conhecer a apelação, se não conhecer o recurso. Se o juiz não conhecer o recurso, eu vou atacar essa decisão do juiz que não conheceu o recurso ou a julgou deserta, ou julgou deserto. Vocês sabem o que é julgar deserto, né? É que não houve o preparo, não teria havido preparo para o recurso. Então, se aconteceu, eu vou atacar essa decisão com recurso em sentido estrito. Arretado. Mas temos mais. Aqui, meus amigos, aqui do acórdão, eu tenho 3 saídas possíveis. Na verdade, eu tenho 4, mas a gente vai estudar dessas 4, 3 delas. Quais seriam essas saídas aqui? Que saídas teríamos? O primeiro é embargo de declaração. Isso cabe sempre, né? Mas há uma previsão, embargo de declaração. O segundo, para enfrentar o acórdão, eu posso entrar com recurso especial. Terceira hipótese, eu posso entrar com o recurso extraordinário. Nem preciso dizer a vocês que o recurso especial é ao STJ e o extraordinário ao STF. Então, eu tenho embargo de declaração, recurso especial e recurso extraordinário. Uma quarta hipótese é o agravo regimental. Mas eu vou deixar o agravo regimental de lado e vou enfrentar uma quinta hipótese aqui ainda. Uma quinta hipótese. Que seria qual, Bartô? Eu vou entrar com embargo
infringente e de nulidades, se não unânime a decisão. Não precisa dizer, né? Se ela for não unânime, ainda cabe embargos infringentes e de nulidade. Ainda cabe embargos infringentes e de nulidade. Poderia carregar tudo isso aqui um pouquinho mais para cima. Beleza. Então, vamos aqui, ó. Embargo aqui, para cá, para cá, para cá, para cá. Muito bem. Estamos ficando craques aí, tentando já compreender esse esquema. Então, deixa eu falar mais uma novidade para vocês aqui. Nós temos dois tipos de decisão que têm caráter interlocutório por natureza, por essência, né? Tem em essência um caráter interlocutório. Essas decisões são uma decisão se nós tivermos uma decisão do juiz das execuções penais, se eu tiver uma decisão do juiz das execuções penais, o recurso cabível é o agravo em execução. Juiz das execuções penais, agravo em execução. Agora, se eu tiver uma decisão de pronúncia no rito do tribunal do júri, claro, né? Vocês sabem que a decisão de pronúncia só acontece no rito do tribunal do júri. Neste caso, se eu tiver uma decisão de pronúncia, eu vou atacar a decisão de pronúncia com o que, meus amigos? Com recurso em sentido estrito. Recurso em sentido estrito. Recurso em sentido estrito. Agravo em execução é recurso, vou pintá-lo de vermelho. Agravo em execução é recurso, todos os recursos estão pintadinhos de vermelho. Agravo em execução não ia ficar de fora, né? Oi, rapaz, por que não pegou? Ficou agora. Beleza de Creuza. Agora imaginem, senhores, que o nosso agravo em execução ou recurso em sentido estrito foram denegados em juízo de admissibilidade. Que coisa triste. Eles foram em juízo de admissibilidade denegados em juízo de admissibilidade. Coisa mais inconveniente, coisa mais triste. Estamos arrasados com isso. Qual o recurso cabível? Neste caso? Carta testemunhável. Carta testemunhável, se não conhecido os recursos. Se o meu recurso não foi conhecido, eu entro com uma carta testemunhável. Vou chamar para cá. Beleza. Carta testemunhável. Lindo. Tá ficando lindo. Imagine eu dando essa aula naquele quadro branco da nossa sala. Tava tudo pintado já, com cores diferentes, e vocês vendo tudo se construindo, todos os recursos do processo penal numa telinha só. Que coisa linda. Vou até colocar aqui em azul. Que coisa maravilhosa. Todos os recursos do processo penal em uma tela.
Ainda temos... Não acabei, não. Só estou colocando o título. Não quer dizer que acabaram, não. Mas alguém tem uma dúvida para perguntar aí? Alguma questão para perguntar? Professor, começa numa outra tela ou sobe essa que a gente não consegue mais ver embaixo, não? Aqui embaixo, você carta testemunhável, você não viu mais. É isso? Carta testemunhável já não deu para ver? Eu consigo ver somente denúncia, desculpa, decisão de pronúncia, recurso em sentido estrito. Abaixo, não. Abaixo ou acima? Eu estou conseguindo ver. Eu acho que é porque a barra dele tá impedindo a barra preta. Beleza, já salvei essa tela, então já salvei essa tela. No final da aula eu mando para vocês essa tela, e vocês vão poder analisá-la melhor e tal. Mas tudo bem, eu vou tentar. Mas, meus amigos, me desculpem, eu vou ter que apagar mesmo, vou ter que ir para outra tela, porque não deu mesmo, não. Bora para outra tela? Mas aqui, pessoal, aí você está perguntando, lascou tudo, Martorelli, como é que eu vou decorar essa merda toda? Não, gente, a aula de hoje é para apresentar a vocês os recursos. Cada nomezinho desse vai ser uma aula, a gente vai discutir cada um deles, vai ler a legislação, vai ver o prazo, vai ver como é que se faz, como é que é, entendeu? Cada recurso desse tem uma aula dedicada para eles, então não se agonie, não se aveste, não. É claro que a gente não vai ter, de fato, assim, uma aula para cada um, mas todos os recursos que eu estou apresentando neste riquíssimo quadro que estou apresentando a vocês será objeto de nossas discussões. Beleza, pessoal? Então, não se agonie, não tem que decorar nada, não. Isso vocês vão entender, isso vocês vão aprender e vão compreender. Sem nenhum problema. Beleza, então agora vamos começar de novo. Começaria tudo outra vez, se preciso fosse, meu amor. Então vamos lá para uma situação. Qual é a situação? Só rapidinho. Diz. O menino está falando aqui também. Está travando um pouquinho. Eu não sei se eu pensei que era a minha internet, porque ninguém tinha falado, mas ele falou também, está dando umas travadinhas. Só um pouquinho, sabe? Começou a travar, já vai fazer umas meia hora, mas estava tranquilo. Só que agora está travando quase toda hora. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar o vídeo para ver se melhora. Bora fazer assim? Eu vou tirar o meu vídeo. Eu vou tirar o meu vídeo, talvez melhore sem o meu vídeo. Vocês estavam vendo a minha imagem ali no cantinho? Estava aparecendo? Sim, sim. Assim, tá consigo. tudo tranquilo. Agora aqui tem hora que trava, como se fosse uma oscilação, sabe? Aí tá uma travadinha. Pois é, então eu pensei que se eu tirar meu vídeo, talvez fique mais leve. Vamos tentar assim? Bora tentar? A gente fica só vendo as coisas lá no quadro branco. Não dá para ser? Pronto, pode ser. Bora tentar? Bora ver se cola assim, né? Então eu vou tirar meu vídeo e vou... O quê? Por mim, pode tirar. Aí é com o pessoal. Por mim, é o senhor que manda. Não, só para gente, porque eu quero continuar lá no quadro branco, tentando explicar as coisas a vocês. Depois eu volto com o vídeo para a gente continuar a conversa aqui. Beleza? Então, tirei o vídeo. Ou não? Tirei o vídeo e agora vou para o quadro branco para a gente compreender as coisas lá no quadro branco. Vou fechar aqui, inclusive. Muito bem. Então, o que é que nós temos aqui, meus amigos? O que nós temos aqui é o seguinte. Imagine que o delegado fez uma prisão em flagrante. Ora, nós temos um delegado que prendeu alguém em flagrante delito. Então, quais são as nossas opções? O que é que a gente pode fazer diante da decisão do delegado? Vou baixar aqui um pouquinho, porque vou precisar de espaço depois. Mas, então, eu tenho um delegado que prendeu em flagrante delito. Então, eu posso... Tem alguém no chat aqui falando alguma coisa.
Fechar o vídeo, por gentileza. Eu fechei, né? Eu fechei. Ah, Christian. Beleza. Então, vamos aqui. O que é que a gente pode fazer? Então, Então, o delegado prendeu em flagrante delito. O delegado prendeu em flagrante delito. E aí eu tenho alguns caminhos. Quais são esses caminhos? Eu posso impetrar um habeas corpus. Ora, esse habeas corpus será impetrado perante o juiz, né? Então, perante um juiz. Então, eu vou entrar com o habeas corpus. Martô, por que você não colocou o habeas corpus em vermelho, como você vinha fazendo? Porque habeas corpus não é recurso. Habeas corpus é ação autônoma de impugnação, mas habeas corpus é importante, merece uma coisinha de esperança. Então, bora botar um verdinho para habeas corpus. Então, eu entro com habeas corpus perante o juiz. Uma outra opção para mim, uma outra opção que eu tenho, é entrar com um pedido de liberdade provisória perante um juiz também. Eu vou distribuir. Pedido de liberdade provisória. As duas hipóteses perante um juiz. Se o juiz... E aí o juiz perante o meu habeas corpus, ele tem duas opções. O juiz pode fazer duas coisas. Ele pode conceder ou pode denegar o meu pedido. Ele pode conceder ou denegar o HC. Ele pode conceder ou denegar. Então, uma das possibilidades é conceder e a outra possibilidade é denegar. Seja lá como for, meus amigos, seja o juiz, seja a decisão que concede, seja a decisão que nega o HC, eu vou poder atacar essas duas decisões, a concessão, a decisão que concede ou a decisão que nega, eu posso atacar de recurso em sentido estrito. Recurso em sentido estrito. Posso atacar com recurso em sentido estrito. Beleza, pessoal? Então, temos essa situação aí. Vou salvar tudo e descer isso aqui um pouquinho. Agora, bora lá. Vamos analisar uma outra hipótese. Quem mandou prender foi o juiz. O juiz... Foi o juiz que determinou a prisão. Foi o juiz que mandou prender em prisão preventiva ou a outra forma de prisão que o juiz determina é a prisão temporária. Prisão preventiva ou prisão temporária. E agora, que situação? Meu cliente preso preventivamente ou temporariamente. Eu tenho aqui havia uma seta a mais aqui, pessoal, que eu não posso esquecer dela, que é o pedido de relaxamento de prisão. Você está se perguntando, Martô, quando eu vou usar o pedido de liberdade provisória e quando eu vou usar o pedido de relaxamento de prisão? Depende do fundamento. Você vai pedir o relaxamento de prisão se a prisão, se ela for ilegal. Se ilegal, relaxa. Anota aí a frase mnemônica, a frase que ajuda a decorar. Se é ilegal, relaxa. Se é ilegal, relaxa. Ok? Essas são petições, elas não recebem o nome de recursos. São instrumentos para atacar prisões, mas nós precisamos conhecê-las e conhecê-las bem. Muito bem. Então, nós temos essa outra situação em que o indivíduo foi objeto de prisão preventiva ou de prisão temporária. Então, diante disso, eu vou ter 3 instrumentos para trabalhar. O primeiro instrumento
O primeiro instrumento será o habeas corpus perante o TJ ou TRF, dependendo de se o camarada, de se o juiz que decretou a prisão, ele é federal ou estadual. Então, se for estadual, TJ, Tribunal de Justiça. Se for federal, Tribunal Regional Federal. A minha outra opção é o pedido de revogação de prisão. Eu comecei a falar, eu disse a vocês que o pedido de relaxamento de prisão se é ilegal, e o pedido de liberdade provisória, companheiros? E o pedido de liberdade provisória? Ninguém me perguntou. Quando é que é o pedido de liberdade provisória, Martô? Me diga aí se desnecessária a prisão. Se desnecessária. Não é ilegal, ela é desnecessária, porque o cara tem residência fixa, trabalha. Então, se é prisão em flagrante, eu ataco de pedido de liberdade provisória. E aqui, o pedido de revogação de prisão, quando é que eu vou entrar com ele? Exatamente, eu vou entrar se desnecessária a prisão. Se a prisão é desnecessária, eu vou entrar com pedido de revogação de prisão. O que mais? Eu vou entrar com pedido de relaxamento de prisão. Pedido de relaxamento de prisão. Qual é a frase mnemônica? Se ilegal. Se é ilegal, relaxa. Se é ilegal, relaxa. Então, nós temos essa situação aqui. Ok. Nós temos essa situação aqui. Mas não acabou não, meus amigos. Que conversa é essa? Não acabou não. Desse pedido de habeas corpus, eu tenho duas saídas. Aqui. Qual é a saída? O juiz pode conceder ou negar. Então, ela pode conceder ou denegar. Ele pode conceder ou denegar. Conceder ou denegar. Se ele denega, senhores, se ele denega a prisão, então eu vou poder atacar a decisão que denegou a prisão. Eu vou poder atacar a decisão que denegou o HC. Eu vou poder atacar através do recurso ordinário constitucional. O recurso ordinário constitucional, com fundamento no artigo 105, inciso 2º da Constituição Federal, recurso ordinário constitucional. Se ele conceder e o Ministério Público quiser recorrer, entra como a gente já conhece, né? A gente poderia atacar a decisão, poderia se atacar essa decisão com recurso especial, se a fundamentação é de que a decisão feriu lei federal, recurso especial. Se feriu a Constituição, recurso extraordinário. Recurso extraordinário. Então, olha que cenário legal que a gente tem aí, uma visão que eu estou prometendo aí, não é? Com a promessa de que sejam o quê? Todos os recursos do processo penal. Todos os recursos do processo penal. Mais um quadro para salvar aqui entre as nossas memórias agradabilíssimas. Nossas memórias agradabilíssimas.
Pessoal, ok. Muito bem. Esses são os recursos, meus amigos, chamados de recursos em espécie. Ninguém se aflija, porque dentro de alguns minutos eu estarei enviando para o e-mail, para o WhatsApp de vocês, essas telas que eu escrevi aqui. Eu gosto de desenhar porque eu acredito que é interessante, né? Que é interessante a gente ver essas coisas ocorrendo, se organizando e tal. Mas eu estou aberto para dúvidas, meus amigos, dúvidas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma consideração, alguma dúvida? Sim ou não? Não, professor, tá tranquilo. É mesmo, cara, tá tranquilo. Eu acho que é tanta coisa, tanta... Pra mim não tá não, mas era isso que eu ia dizer. É tanta coisa que se a gente for perguntar, a gente vai perguntar muito também, aí a gente deixa para depois, quando tiver mais tarde, a gente dá uma lida, aí quando for lá para perto da prova, eu vou falar de mim, né? Quando for para perto da prova, eu assisto de novo a videoaula e fica mais fácil de responder. Para mim, né? Assim. E Ayrton, também tem outra coisa, Ayrton. Veja só, o propósito dessa exposição que eu fiz é dar uma visão geral, panorâmica dos recursos. Na próxima aula, a gente entra em recurso em sentido estrito e apelação. Aí vai para o código, vê as hipóteses de cabimento, vê o prazo, vê como é que escreve. A gente vai aprender recurso por recurso. Está compreendendo? Eu queria mostrar só a geografia de onde é que os recursos aparecem, para mostrar a vocês que é fácil compreender onde é que cabe todos esses recursos. Mas eu vou, passo a passo, mostrar cada um dos recursos a vocês. Ok? Então, não se aflijam. Não se aflijam. Não é razão para isso. Eu acho que realmente é uma aflição em todo mundo, mas eu acho que a prova tem essa coisa boa, né? Que você vê uma questão, vai estudar videoaula. Eu acho que esse é o lado bom para mim, né? Da prova. Aí você dá uma lida, porque a gente teve que mudar até o jeito de aprender, né? É verdade. Eu não mudei tanto, porque quem me conhece também sabe que eu assistia só meia aula e depois, no dia da prova, eu estudo mais. Aí acabou que, para mim, eu estou assistindo a aula completa e quando chega perto da prova, eu assisto a aula. Não, eu digo pela do senhor, foi até muito. Eu achei que, para mim, em algum momento, ela está gravada, é muito bom, porque você dá uma olhada no que você está falando, depois pega a questão da prova, porque eu já fazia isso com prova anterior, né? Eu acho que todo mundo guarda a prova anterior para dar o outro aluno que está atrasado. E aí, estou tentando fazer quase a mesma coisa. E eu também estou indo, né? Pelo menos deu para tirar mais que 7 no senhor, é o que importa. Mas não pense muito nisso aí. Ayrton, a coisa que menos me importa é a questão da prova. Eu sei que vocês têm essa necessidade. Eu quero mesmo que vocês aprendam. Eu quero ter a alegria de encontrar vocês nos tribunais, da gente se cumprimentar, da gente trabalhar junto, ver vocês animados fazendo o trabalho de vocês. Essa é a minha alegria, que vocês aprendam para pôr em prática, aprendam para exercitar o conhecimento e poder escolher os recursos quando eles forem necessários, ok? Pessoal, para finalizar a nossa aula, para finalizar... Pois não? Eu tenho uma dúvida desse assunto agora anterior que você deu. Pois não. Quando é o delegado que efetua a prisão, e aí o advogado entra com habeas corpus, ele torna, no caso, o habeas corpus que vai ser direcionado para aquele juízo, se torna prevento? Sim. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Qualquer decisão que o juiz tome sobre um determinado caso, então o primeiro ato será por distribuição, né? Só excluindo o juiz a audiência de custódia. A audiência de custódia não gera prevenção. Vou fechar aqui com Patrícia. A audiência de custódia não gera prevenção, mas habeas corpus, pedido de liberdade provisória, pedido de busca e apreensão, pedido de prisão preventiva, tudo isso, quando o juiz recebe, ele se torna o juízo prevento para aquele caso.
A única coisa que não gera prevenção é a audiência de custódia. Porque a audiência de custódia, o juiz não está na vara dele. Porque não é uma unidade à parte, né? É um plantão. Não é dentro da vara. Exatamente. Exatamente. É um rodízio, né, de juízes ali. Entendi. Por isso é que a audiência de custódia não gera prevenção. Mas todas as outras decisões, inclusive o HC, gera prevenção. Excelente pergunta e excelente contribuição, colega. Muito bem. O que é que nós vamos ver agora, Martô? O que é que nós vamos ver agora? Vamos ver o Código de Processo Penal. Vamos ver o Código de Processo Penal. Deixa eu ver aqui. O Código de Processo Penal. Tá aqui, não. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu cancelar aqui. Deixa eu ver, estou meio o screen. Deixa eu abrir o Código de Processo Penal aqui para a gente poder olhar. Companheiros, como eu havia dito, o tópico dos recursos, ele começa no artigo 574. Então, se você estiver por aí, vai lá, se quiser olhar no teu código, então 574, mas a gente vai ver aqui na tela agora, aqui na tela, 574, recursos, disposições gerais. Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz. Já vimos esses casos, né? A sentença que conceder habeas corpus, logo a autoridade coatora é o delegado de polícia ou a autoridade coatora é o diretor do manicômio judiciário, do hospital de custódia. Então, aí esse HC vem para a autoridade judiciária imediatamente superior. Se é delegado, a autoridade imediatamente superior é o juiz. Quando eu impetro um habeas corpus para atacar uma prisão preventiva, aí esse habeas corpus vai ser impetrado junto ao Tribunal de Justiça, que é a autoridade judiciária imediatamente superior ao juiz. Então, da sentença que conceder habeas corpus, dá que absolver desde logo o réu com um fundamento de existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, nos termos do artigo 411, que é um artigo que trata sobre o rito do tribunal do júri. 575. Não serão prejudicados os recursos por erro, falta ou omissão dos funcionários não tiverem seguido ou não forem apresentados dentro do prazo. Óbvio, né? Se eu tempestivamente entreguei o meu recurso, mas ele não foi encaminhado ao juiz no prazo, por erro ou omissão do funcionário da vara, então eu não vou ter o meu recurso prejudicado. Eu acho que o 575 é uma obviedade desnecessária. Mas tá aí, tá bom. O Ministério Público não poderá desistir do recurso que haja interposto. O recurso do Ministério Público é voluntário, mas uma vez que você interpõe, você não pode desistir dele. Já o particular, ele pode desistir do recurso interposto. Artigo 577, o recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público ou pelo querelante. Querelante, né, é na queixa-crime, ação penal privada, querelante e querelado. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, pelo querelante ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor. Não se admitirá, entretanto, o recurso da parte que não tiver interesse. Então, já vimos que um dos pressupostos recursais é o interesse recursal, ou seja, tem a decisão, de algum modo, o desagradou, deixou de atender a algum pedido que ele fez. Não se admitirá, entretanto, o recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. O recurso será interposto por petição ou por termos dos autos, assinado pelo recorrente ou pelo seu representante. Por petição é a petição de interposição, uma folhazinha, você comunica ao juiz que irá recorrer. Por termo é quando na própria audiência você diz: meritíssimo, gostaria de manifestar em nome de meu cliente
o desejo de recorrer da douta decisão de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 581, inciso 10º do Código de Processo Penal, pelas razões que demonstrarei oportunamente juntadas aos autos do presente feito. Pronto. Disse isso, o escrivão foi lá anotando tudinho e você no final assina. Isso é o recurso por termo nos autos, né? Eu falo e o escrivão anota lá. Não sabendo ou não podendo o réu assinar o nome, o termo será assinado por alguém a seu rogo, né? Assinatura a rogo. Rogo é rogar, do verbo rogar, pedido, a seu pedido, né? Na presença de duas testemunhas. Então, não sabendo ou não podendo o réu assinar o nome, o termo será assinado por alguém a seu rogo, né? Rogar, a seu rogo. Rogar. A petição de interposição de recurso, com despacho do juiz, será até o dia seguinte ao último prazo, entregue ao escrivão, que certificará no termo de juntada a data de entrega. Então, petição de interposição, os recursos que têm efeito devolutivo, eles têm sempre dois elementos, petição de interposição e razões recursais. O juiz intima a parte contrária, que fará petição de juntada e contra razões recursais. Então, a petição de interposição do recurso, com o despacho do juiz, será até o dia seguinte, ao último prazo, entregue ao escrivão, que certificará no termo da juntada a data da entrega. Interposto por termo o recurso, o escrivão, sob pena de suspensão por 10 a 30 dias, fará conclusos os autos ao juiz, isso é para impedir que o cara enterre lá o recurso, até o dia seguinte ao último prazo. Salvo hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Anota aí, artigo 579, o princípio da fungibilidade recursal. Princípio da fungibilidade recursal. Ou seja, ninguém será prejudicado porque errou o recurso. O recurso era para ser A, mas eu entrei com o recurso B. Mas dentro do recurso B que eu entrei, ficou claro o que eu queria. Então, o juiz receberá um pelo outro. Artigo 579, princípio da fungibilidade recursal no processo penal. Parágrafo único. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo, ou seja, receberá o recurso e dará processamento a ele, e mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. E artigo 580, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivo que não seja de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. Significa o quê? Efeito extensivo do recurso, como eu já havia comentado com vocês. Então, essa é a parte geral que o Código traz. A partir da próxima semana, nós começaremos com o artigo 581, recurso em sentido estrito, e artigo 593, que é apelação. Apelação. 581 e 593, apelação. Companheiros, até aqui, alguma dúvida, alguma dificuldade? Tudo tranquilo? Tudo certo. Tudo em paz? Então, nós vamos ficar hoje por aqui, meus amigos. Vamos ficar por aqui hoje. Recomendo que vocês deem uma revisada no material que eu mandei para vocês, o PowerPoint, e também as telas que eu mandei para vocês, e depois revejam essa aula. Ainda hoje, ela estará disponível no YouTube e eu mandarei o link para vocês, tá bom? Um grande abraço, aproveitem o final de semana e sejam felizes.